Landa Lê Livros apresenta Megan Maxwell Vai Sonhando. Capítulo 2. Naquela tarde, quando colocaram Ruben numa cadeira de rodas para levá-lo até a sala de reabilitação, a dor em sua perna o fez xingar. As enfermeiras que estavam em volta dele, admirando-o, saíram apavoradas. Ruben ficou agradecido. Não estava com disposição para sorrisinhos bobos, nem nada do que costumava receber de muitas mulheres. Era um símbolo sexual em Milão, um homem desejado por sua aparência e seu sucesso. No fim, foi um enfermeiro quem o levou de elevador até a sala de reabilitação. Quando chegaram lá, ele o deixou sozinho e saiu para chamar o fisioterapeuta. O humor de Ruben era sombrio. Na verdade, era negro. Ainda não tinha assimilado a má sorte de sua fratura e muito menos todo o tempo que ficaria afastado dos campos. Aquela lesão era considerada uma das piores para um jogador de futebol e tinha que acontecer justo com ele. Poderia ter tido um azar maior. Claro que sim, pensou quando viu chegar a moça que estava no seu quarto no dia anterior. Ruben resmungou ao vê-la. Por que ela? O enfermeiro entregou uns relatórios à fisioterapeuta e, antes de sair, disse olhando para Ruben: Te deixo em excelentes mãos. Vou ter que duvidar de você, respondeu Ruben sem esconder a irritação. A fisioterapeuta, sem se abalar nem deixar de sorrir, segurou a cadeira de rodas e a empurrou até uma lateral da sala. Tranquilamente, ela se sentou perto dele e começou a ler os boletins médicos. Ruben não falou, ela também não. Até que, por fim, com a melhor disposição, ela decidiu se apresentar. Meu nome é Daniela. Olha só, é o nome da minha cadela. Ela o fitou perplexa. Aquilo ia ser insuportável. E estava claro que, quanto mais longe ele estivesse, melhor. Mas ela era uma profissional e só tinha duas opções: se irritar ou ignorar. Acabou optando pela segunda. Fico feliz em saber que o senhor teve o bom gosto de colocar meu lindo nome na sua cachorra. Ruben a olhou. Tinha certeza de que ela o mandaria à merda. Mas não. Daniela continuou falando, tão sorridente quanto antes. Como eu dizia, sou Daniela e vou ser a sua fisioterapeuta da manhã. Dividimos seu processo de reabilitação em 2 blocos. Seu técnico me pediu para atendê-lo de manhã. À tarde, o senhor vai trabalhar com o meu colega Piero, um profissional excelente. Meu técnico? Sim, o senhor John Norton. Ele conhece meu trabalho e sabe que posso ajudá-lo. Ruben balançou a cabeça, mordeu a língua e, pelo menos uma vez, não disse nada enquanto ela prosseguia. Não se preocupe, junto nós vamos conseguir que sua perna volte a ser o que era. E, olhando o relatório que o médico tinha lhe entregado, acrescentou: Pelo que estou vendo, seu médico vai tirar os pinos num prazo de 4 semanas, se não apresentar complicações. E... Está bem, gata, interrompeu ele mal-humorado. Deixa de enrolação e vamos começar. O tom grosseiro e depreciativo conseguiu fazer Daniela desviar sua atenção do relatório médico e lançar um olhar fulminante para ele. Ela deixou os documentos sobre a mesa, cruzou os braços e, desenhando um sorriso no rosto, respondeu em tom de desafio. Obrigado pelo gata. Não fique emocionada. Daniela se levantou com graça e, ignorando o último comentário, respondeu: Sabendo o que o senhor pensa de mim, isso é um grande elogio. Não leve ao pé da letra. Pode ser que eu tenha exagerado um pouco. Gata, disse Ruben entre dentes. Ela voltou a sorrir. Ele ficou desconcertado. Se me chamar de Daniela, a recuperação vai ser melhor. Acredita em mim. Ruben olhou para ela e, notando que continuava sorrindo, desistiu de tentar irritá-la. Está bem. Vamos começar, Daniela. E puseram mãos à obra. Como era de esperar, Ruben não facilitou. Fazia o que ela pedia, mas reclamava. Reclamava demais. Daniela aguentou firme o mau humor do jogador, sem deixar de sorrir. Quando, por fim,
chegou o enfermeiro para levá-lo dali, ela deu tapinhas em seu ombro. Descansar, disse. Lembre-se de que amanhã o senhor tem outro encontro marcado comigo. Que emoção! Ela soltou uma gargalhada e deu meia volta para atender outro paciente, que entrava. Rubem a observou com a testa enrugada. A mulher era o maior pé no saco. Isso se via na cara dela. No dia seguinte, quando Rubem abriu os olhos, surpreendeu-se ao ver seus pais e suas irmãs no quarto do hospital. Todos olhavam para ele. Mamãe? Papai? Quando vocês chegaram? Vejam só, nós duas somos invisíveis, não somos? Ironizou sua irmã mais velha, Malena. Faz 1 hora, filho, respondeu o pai, fingindo não ter ouvido o comentário da filha. E antes que você diga qualquer coisa, ou eu trazia sua mãe para te ver, ou ela me pediu o divórcio. A mulher, tremendo o queixo, chegou perto do filho querido e lhe deu um beijo carinhoso na testa. Ai, meu menino, murmurou emocionada. Ai, meu Rubem. Ai, meu príncipe, você está bem? Mamãe, disse com delicadeza. Olivia, a irmã mais nova. Ele está bem, não está vendo? O jogador, comovido com a presença da mãe, que tanto amava, sorriu e sussurrou com carinho. Mamãe, estou bem. E acrescentou pegando as mãos dela. Está tudo bem, minha perna louca vai ficar boa, não se preocupe. Mas como não vou me preocupar, meu filho? Disse ela baixinho, passando a mão no cabelo dele. Mamãe, acredita em mim, tá? Calminha, mamãe, que disso ele não morre, respondeu, divertindo-se Malena. A mulher ouviu o comentário da filha, olhou para ela e respondeu num cochicho. Parece mentira que a médica da família é você. Seu irmão está na cama de um hospital e você aí sem dar importância. Será que não vê? Mamãe, eu sou dentista. Malena cruzou um olhar cúmplice com o irmão sem que a mãe percebesse e ambos deram risadinhas abafadas. Está bem, mamãe. Não está mais aqui quem falou. Cedeu ela por fim. O pai suspirou. As 3 mulheres de sua vida o deixavam louco. Já fazia anos que tinha optado por não falar nada e deixar que se matassem entre si. Era melhor. Rubem sentiu uma vontade enorme de rir ao ver a expressão de desespero de seu pai, mas no fim das contas preferiu colocar panos quentes. Chega de drama, estou bem, mamãe, juro. Ao ouvir isso, a mãe o encheu de beijos por um bom tempo. Paciente, Rubem aguentou os carinhos até que sua irmã Olivia, de repente, tirasse um envelope de dentro da bolsa e lhe entregasse. Surpresinha, vamos, abra. Sem demora, ele o abriu e ficou perplexo ao perceber que se tratava de um convite de casamento. Malena, vendo a cara do irmão, deu uma gargalhada e acrescentou para a infelicidade de sua mãe e irmã. Sim, maninho, essa cabeça oca vai se casar. Malena, protestou a mãe. Vai se casar? A futura noiva cruzou um olhar questionador com a irmã Malena. Vou. Jacob e eu decidimos dar o grande passo, anunciou depois de um olhar fulminante para a irmã. Ou melhor, a grande cagada. Malena, recriminou a mãe mais uma vez. Rubem olhou para o pai, que encolheu os ombros. Sua irmã mais velha foi chegando mais perto deles e disse: Mas a Olivia só tem 23 anos. Como vocês podem permitir que ela se case? Será que vocês ainda não se deram conta de que a gente vive no século XIX? Será que vocês ainda não se deram conta de que a gente vive no século XXI? Casar na idade dela é um sacrilégio. O que ela tem de fazer é viver, se divertir e aproveitar a juventude. Tempo para se casar e arruinar a vida sempre existe, não acham? Mamãe, reclamou Olivia. A mulher abraçou a jovem e repreendeu a filha mais velha. Fique sabendo, Malena, que você é terrível. Não, mamãe, terrível é o que ela vai passar. Olivia vai se casar e depois de 4 ou 5 anos vai acontecer o mesmo que aconteceu comigo. Ela vai se divorciar e... Meu Deus do céu! Não diga isso, filha, gritou. Só porque você se divorciou não quer dizer que ela também vai. Olha só o que você está dizendo. Depois de um silêncio incômodo, em que o pai e Rubem se entreolharam, Malena decidiu ficar quieta. Era melhor.
Olivia parou de resmungar. Gostou do convite? Perguntou ela ao irmão. Malena fez cara de indiferente e recebeu um olhar de recriminação de seu pai. Rubem respondeu. Gostei, Olivia. É muito bonito. É lindo, clássico e elegante, afirmou a mãe, alisando os lençóis da cama. Rubem voltou a fitar o pai, que deu de ombros. Isso fez o jogador sorrir. A propósito, a mãe prosseguiu. Como você deve ter visto, vai ser no dia 13 de abril, na igreja de São Jerônimo. E ainda por cima no dia 13? Ai, mau sinal, cochichou Malena fazendo seu irmão rir. A mãe, lançando outro olhar fulminante para a filha mais velha, continuou. Nem preciso dizer que quero você lá nesse dia. Entendeu, filho? Vou tentar, mamãe. Não, não vai tentar. Você vai, afirmou a mulher com convicção. É o casamento da sua irmã e você tem que estar lá. Ou sim, ou sim. Rubem, pediu Olivia. Você não pode faltar no dia mais importante da minha vida. Por favor, por favor, por favorzinho. Vou tentar, Olivia. Mas a mãe, não satisfeita com a resposta, insistiu. Se for necessário, vou falar com quem tiver que falar no Inter, mas você não vai faltar ao casamento da sua irmã. Ou vou armar o maior barraco. Rubem suspirou. Adorava sua mãe, mas quando resolvia bancar a chata, era a pior de todas. Está bem, mulher. O menino já te disse que vai tentar. Interveio o pai, que se aproximou para informar. Voltamos a Madrid depois de amanhã. Calma, filho. Teresa, a mãe de Rubem, suspirou e mudou de assunto mais uma vez. Com uma expressão triste, ela secou os olhos. Eu precisava vir te ver, meu príncipe. Você entende, não é? Rubem olhou para o pai e fez que sim com a cabeça. Claro que sim, mamãe, claro que entendo. Porém, 3 horas mais tarde, depois que sua mãe passou o tempo todo cobrindo com lençol, oferecendo suco e água, e mostrando fotos de quando ele era pequeno, a todas as enfermeiras que entravam no quarto, tudo isso, enquanto o chamava de príncipe, Rubem começou a deixar de entender. Quando chegou a hora de ir para a fisioterapia, já estava desejando sair do quarto. O que mais gostaria de fazer no mundo era poder parar de ouvir o falatório da mãe e da irmã mais nova. Por isso, quando quiseram acompanhá-lo, ele recusou de cara fechada. Sua mãe se deu por vencida e só Malena o acompanhou até o elevador. Teresa, contrariada, ficou no quarto esperando o filho voltar. Vamos, vamos, respire ou sua cabeça vai explodir, zombou Malena. O jogador com um olho afiado cochichou. Por que você gosta tanto de irritar a mamãe? Eu? Ela riu com uma expressão divertida, sabendo muito bem por que ele dizia aquilo. Ei, que ela esteja chata com você e isso irrite não te dá direito de colocar a culpa de tudo em mim. A mamãe é a mamãe. Você conhece. Rubem soltou uma gargalhada e sua irmã continuou, enquanto conduzia a cadeira de rodas até o elevador. O que a Olivia vai fazer é uma loucura. Ela é jovem demais para se casar com o pateta do Jacob. A Olivia só tem 23 anos. A idade certa para ter 1000 namorados. Se divertir e experimentar. Alguém tem que alertá-la do erro que está cometendo. Jacob, esse cara 15 anos mais velho, já viveu de tudo. Mas a Olivia não. Fala sério. O Ben concordava com Marina, mas também entendia o passo que sua irmã caçula tinha decidido dar. Escuta, Malena, disse muito séria, pegando as mãos da irmã. Não pensamos como a Olivia, mas temos que respeitá-la. Se ela quiser se casar, que se case. Você e eu estamos aqui para apoiá-la, não para enlouquecê-la. E antes que você solte uma das suas pérolas, faça o favor de relaxar, porque a chatice da mamãe e as discussões de vocês duas me tiraram no sério em menos de 4 horas. Por isso, se controle e controle a mamãe. Estou com medo de que, se ela continuar me chamando de príncipe, amanhã toda a imprensa italiana vai me chamar desse apelido ridículo. A gargalhada de Malena, depois de ouvir aquilo, foi colossal. Ela deu um beijo no irmão antes que as portas se fechassem e disse: Fique tranquilo, príncipe. Vou tentar fazer mamãe entender. 5 minutos depois, quando o jogador entrou na sala de fisioterapia, estava com a cabeça confusa. Mas o que sua mãe e suas irmãs estavam fazendo no hospital? Daniela, alheia a tudo aquilo, o cumprimentou assim que o viu. Bom dia, Sr. Ramos. Como acordou hoje? Com vontade de matar alguém, gata. Ipe, ipe. Vejam que bom humor, zombou ela. Como resposta, ele deu um grunhido e ela acrescentou.
Que bom. Acho que amanhã vai ser incrível. 15 minutos depois, durante a primeira sessão de eletroterapia, Daniela entregou uma garrafa de água gelada a Ruben, que ele esvaziou de imediato. De nada, Sr. Ramos. Olha, gata. Ai, 2 vezes gata. Acho que hoje vou acabar acreditando. Eu faço isso para aumentar sua autoestima. A gargalhada estrondosa de Daniela o obrigou a olhá-la. Por que diabos ela estava sempre feliz e sem abandonar o sorriso dos lábios? Ela murmurou. Tenha cuidado, Sr. Ramos, porque se continuar dizendo essas coisas para mim, e sabendo que eu tenho o mesmo nome da sua cachorra, o senhor corre o risco de que uma mulher assexuada como eu fique caidinha pelo senhor. Mas como você ataca bem, é muito atacadinha. Ah, que coincidência. Não é a isso que o senhor se dedica? Não é atacante também? Ela riu. Você é insuportável, gata. Que peninha. Você nunca fica quieta? Daniela sorriu, encolheu os ombros e murmurou. Ok, está bem, vou ficar quieta. Mas saiba que eu só faço isso porque, mesmo sem a conhecer, simpatizei com a pobrezinha da sua cachorra. Coitada. Olha o dono que arrumaram para ela. Ruben a encarou com a testa franzida. Ia dizer algum de seus insultos quando viu uma voz às suas costas. Príncipe, já terminou? Ele fechou os olhos, respirou fundo e virou a cadeira de rodas. Sua mãe tinha entrado na sala sem permissão e caminhava em direção a eles. Sem poder evitar, ele espiou a cara que Daniela fazia e se irritou ao ver um sorrisinho debochado. Ruben, está tudo bem, meu amor? E colocando uma manta sobre as pernas deles, a mãe acrescentou. Se agasalhe, tesouro, porque aqui tem correntes de ar. Você pode ficar resfriado. Era só o que faltava. Mamãe, murmurou ele constrangido, tirando a manta. Ai, querido, não faça essa cara pra mim. Que eu te conheço desde que saiu de mim. Sou sua mãe e se mando você se agasalhar, você se agasalha. Mamãe, ele voltou a sussurrar. Mamãe, mamãe, você sempre soube dizer essa palavrinha muito, mas muito bem, desde que era pequeno. Sempre com mamãe na boca. Repetiu ela fazendo graça. Sem se abalar pelo olhar do filho, a mulher voltou a colocar a manta sobre as pernas dele, que, depois de fechar os olhos para não repetir de novo, mamãe, perguntou. Como você entrou aqui? A mãe olhou para Daniela com um sorriso cândido e respondeu, afastando o cabelo dos olhos. Eu disse para a menina da entrada que sou sua mama, e ela mais que depressa me deixou passar. Que moça mais amável. Mamãe, quer parar de mexer no meu cabelo? Ruben, quando você vai cortar essas madeixas? Nunca, eu gosto assim. Mas, meu príncipe, se você fica tão lindo com o cabelo curtinho, pra que ficar descabelado parecendo o pirata Jack Sparrow? Pelo amor de Deus, mamãe! Se você fica... Se você fica tão bonito quando mostra esses belos olhos que parecem estrelas, por que ficar cabeludo, meu príncipe? Insistiu a mulher, sem se importar com os grunhidos do astro do futebol. Vendo o sorriso da fisioterapeuta, Ruben... Vendo o sorriso da fisioterapeuta, Ruben fechou a cara e respondeu. Eu gosto do cabelo assim e pronto. Daniela entendia o seu constrangimento e continuou assistindo a cena com um sorriso nos lábios. A mulher cochichou quando reparou nela. Mas que menina mais charmosa. E essa mocinha tão linda, Ruben? Quem é? Daniela, senhora. Sou a fisioterapeuta responsável pelo tratamento da lesão de seu filho. Teresa, surpresa que a equipe médica do Hospital de Milão falasse espanhol, esqueceu-se do filho por um instante. Pegou a moça pelas mãos e, sem disfarçar a felicidade, disse quase aos gritos. Minha filha, mas você fala espanhol? Aham, sou espanhola. A mãe de Ruben a agarrou pelo braço, abraçou-a como se a conhecesse da vida inteira, tratando com toda a intimidade. Que alegria, que alegria. Eu sou Teresa. Pelo menos sei que meu filho entende alguém por aqui. Porque, cá entre nós, eu não entendo nada. Esses italianines, todas as palavras acabam com i. Espaguete, macarrone. O comentário deixou o Ruben espantado. Mamãe, eu entendo todo mundo perfeitamente bem. Aprendi a falar italiano e...
Mas não é a mesma coisa. E não me olhe desse jeito que você sabe perfeitamente a que me refiro. Interrompeu a mulher. É fundamental que você fale o mesmo idioma de Daniela. E olhe para ela mais uma vez. Perguntou fazendo uma voz doce. Este meu filho, ele está se comportando direito? Daniela olhou para o jogador e depois de vê-lo de cara fechada, fez que sim. É um bom paciente. Faz tudo o que eu digo e se esforça muito. Ai, ele sempre foi muito aplicado. Quando estudava, tirava notas muito boas, embora nunca tenha se dado bem em matemática. É mais das letras, o meu Rubem. Mamãe! A fisioterapeuta deu uma gargalhada que deixou o Rubem mais furioso ainda. Eu acho, Rubem, que o mínimo que você deve fazer é convidar essa linda mocinha para jantar ou almoçar, está bem? Ah, não se preocupe, interrompeu Daniela. Só estou fazendo o meu trabalho e... Ah, não, insistiu a mulher. O mínimo que meu filho pode fazer é te convidar quando estiver recuperado. E, olhando para ele, afirmou: Rubem, quando estiver melhor, quero que convide Daniela para jantar no melhor restaurante que você conhece. Acho que pode fazer isso, não pode? Sem conseguir evitar, Daniela voltou a rir. E o jogador, sem poder aguentar mais nenhum segundo, disse, girando as rodas da cadeira: Mamãe, vamos. Mas, filho, vamos, repetiu ele, sem olhar para trás. A mulher concordou, deu 2 beijinhos em Daniela e foi atrás dele, deixando a moça com um sorriso enorme nos lábios. Incapaz de evitar, ela os observou até que tivessem desaparecido dentro do elevador. E a Sua mãe e a daquele jogador tinham sido feitas na mesma forma. 2 dias depois, os pais e a irmã de Rubem voltaram para Madrid. A mãe, como era de se esperar, chorou e chorou ao se separar de seu príncipe. Mas finalmente Rubem pôde respirar aliviado. Naquele dia, quando o jogador entrou na sala de fisioterapia, estava mais calado do que de costume. Quer admitisse ou não, a partida de sua família sempre o afetava. Sem abrir a boca, fez tudo o que a fisioterapeuta pediu, por seu rosto e pelas gotas de suor banhando seu cabelo. Daniela pôde ver que o esforço lhe custava muito. Trabalharam sem descanso até que ela desse a sessão por terminada. Ele não falou, não reclamou, nem a olhou. Ela, sem conseguir deixar de trocar algumas palavras com ele, se agachou na frente da cadeira de rodas e o olhou fixamente, querendo que ele a olhasse nos olhos. O senhor é forte e determinado, Sr. Ramos. E lhe asseguro que, por mais difícil que pareça essa partida, nós vamos vencer. Sua perna vai ficar fantástica. Espero que me dedique o primeiro gol que marcar com ela. Rubem a ouviu e, diferente das outras vezes, se limitou a concordar e nada mais. Estava com tanta dor que não tinha vontade de falar. Em seguida, um enfermeiro empurrou sua cadeira até o elevador. Quando chegou ao quarto, Rubem deitou na cama com a ajuda de uma enfermeira e dormiu. Estava cansado, muito cansado. No dia seguinte, levantou-se com as energias renovadas. Tinha dormido bem e o sono reparador tinha sido excelente. Ele recebeu vários telefonemas de suas belas, termo que ele usava para chamar as mulheres que babavam por ele. Naquele dia, ao entrar na sala de reabilitação, viu que a fisioterapeuta atendia outro paciente. Ele a observou e a viu sorrir e conversar com alegria. Não conseguiu deixar de se perguntar por que ela sempre estava tão feliz. Quando terminou com o paciente, Daniela, sem olhar para ele, entrou num quartinho pequeno e Rubem a acompanhou com os olhos. Como ela não fechou a porta, ele viu, boquiaberto, quando ela se sentou numa maca e começava a descascar uma banana. Como podia comer uma banana ali? Ela saboreou a fruta calmamente, ao mesmo tempo que teclava no celular, sob os olhos atentos do jogador. Quando terminou a última mordida, lavou as mãos, saiu do quarto e foi direto até ele. Já era hora, gata. Minha nossa, hoje devo estar deslumbrante, zombou ela ao conduzir a cadeira de rodas até uma lateral. Mal me viu e já me chamou de gata. Que emoção! Inconscientemente, Rubens sorriu. Não restava dúvida de que a mulher tinha a língua tão afiada quanto a dele. Durante uma hora,
Fisioterapeuta e paciente trabalharam na perna, unindo forças em um mesmo objetivo. Ela lhe entregou uma garrafinha de água fresca no fim da sessão e ele agradeceu. Ao ouvi-lo, Daniela se virou e murmurou com as sobrancelhas arqueadas: "Vou levá-lo agora mesmo para a emergência. O senhor está delirando." "Pode me chamar pelo nome e parar de ser tão certinha?" respondeu ele, balançando a cabeça, incapaz de não sorrir. "Não, senhor", rebateu ela categórica ao recolher os instrumentos de trabalho. Espantado pela reação, ele a pegou pelo braço. Porém, com um sobressalto, ela o fez soltar, e Rubens se sentiu rejeitado. "O que foi?" "Não gosto que me toquem", respondeu ela, dando um passo para trás. Sua expressão e, em especial, a ausência do sorriso chamaram a atenção do jogador. Entretanto, ele queria conversar e, por isso, preferiu ignorar e assumir um tom conciliador. "Pode se sentar por um momento, por favor?" Ela concordou em sentar perto dele, mas estava confusa. Isso sim. "Bom, você e eu não começamos com o pé direito. Tenho certeza de que não vamos ser bons amigos, mas, pelo menos, enquanto trabalhamos juntos, eu gostaria que você me chamasse pelo meu nome. É pedir muito, gata?" O sorriso voltou ao seu rosto. Ela o olhou direto nos olhos. "Combinado, príncipe." Surpreso, Rubem cravou os olhos nela. "É brincadeirinha, brincadeirinha", murmurou ela com uma expressão bem-humorada. Tudo bem, chega de senhor. Isso vai tornar o trabalho mais fácil, tanto para mim quanto para você, mesmo que realmente nunca possamos ser amigos. E mais uma coisa, nem pense em voltar a me tocar. Aqui a fisioterapeuta sou eu e não você, entendido?" Um enfermeiro foi até eles, o que impediu que ele dissesse o que estava pensando. Rubens simplesmente concordou com a cabeça. 2 segundos depois, ela desapareceu de sua vista. No dia seguinte, o jogador foi à sala de reabilitação acompanhado por uma linda jovem. "Sinto muito, mas ela não pode permanecer na sala enquanto trabalhamos", comunicou Daniela. O jogador, com um sorriso sarcástico, piscou o olho para sua acompanhante. "Me dê um segundo, Bela." A Bela sorriu de modo sedutor e o jogador cravou o olhar questionador na fisioterapeuta. "Por que ela não pode ficar na sala?" "É a política do hospital", explicou Daniela com educação, sem se amedrontar com a atitude intimidadora de Rubem e mantendo seu habitual sorriso. "Alguma vez disseram que você é o maior pé no saco?" Durante as sessões de fisioterapia com os pacientes, os acompanhantes devem esperar do lado de fora, respondeu Daniela, conciliadora, sem querer fazer o jogo dele. "Duvido." Não duvide, é assim." "Exijo falar com o diretor do hospital agora mesmo", declarou Rubem, categórico, arqueando as sobrancelhas sem querer dar o braço a torcer. "Como?" perguntou ela, desconcertada. "O que você ouviu, gata?" Cada vez que ele a chamava de gata, ainda mais naquele tom, Daniela tinha vontade de lhe torcer a tíbia. "Mas não, já disse para você chamar o diretor, gata." Daniela se afastou, dando de ombros. Ele era insuportável. Ela sabia o que o diretor ia responder, mas decidiu chamá-lo para não aguentar mais queixas do divo do futebol. Falou com a secretária da diretoria, que lhe respondeu que daria o recado ao chefe e depois retornaria a ligação. Daniela desligou e esperou, enquanto disfarçadamente observava Rubem rir e fazer piadinhas com a moça. Sua surpresa maior foi quando o diretor apareceu na porta e, assim que viu Rubem, correu para cumprimentá-lo com um sorriso cordial. Daniela se aproximou deles de imediato para presenciar o puxão de orelha do diretor. "Eu estava dizendo à fisioterapeuta que..." "Senhor diretor", interrompeu Daniela, "eu informei ao Sr. Ramos que durante as sessões de fisioterapia não são permitidos visitantes e que a acompanhante dele tem que sair da sala." O diretor, depois de cruzar um olhar cúmplice com Rubem e com a moça, pegou Daniela pelo braço e a puxou para um canto. "Escute, senhorita. A jovem que acompanha o Sr. Ramos é minha sobrinha e, por isso, comece a sua sessão, já." Sem dizer mais nada, o homem se virou, deu um beijo carinhoso na bochecha da moça de belos olhos
azuis e foi embora. Confusa, Daniela observou a situação até perceber a expressão de triunfo do jogador, que cruzou um olhar com ela e perguntou: "Tudo esclarecido, espertinha?" Apesar do sorriso que iluminava o rosto de Daniela, por dentro ela estava com vontade de estrangular Rubem, porque tinha que suportá-lo todos os dias. Por fim, ela decidiu fazer o de sempre. Deu de ombros e disse de forma amável: "Tudo cristalino. Vamos, precisamos começar." 2 dias depois, o clima entre eles era o mesmo. Rubem continuava implicando com ela e, sempre que podia, tornava sua vida impossível. O problema era que Daniela se mantinha irredutível, permanecia indiferente, ignorando os maus modos. Ele desejava que ela reclamasse, que grunhisse e que protestasse, mas acabava frustrado, porque aquela mulher nunca se irritava. Daniela, por sua vez, sabia que se entrasse no jogo dele, perderia a cabeça, por isso tentava se controlar. Contava até 50 e assim conseguia. Era um conselho muito sábio de seu pai, mas numa manhã, depois da sessão que, aliás, tinha sido mais dolorosa do que o normal, Rubens se sentou na cadeira de rodas e protestou com grosseria: "Deus, isso é insuportável. Calma, tudo vai passar. Você já vai ver. Olha, me deixe em paz. Não quero sua maldita compaixão", disse ele grunhindo, furioso por causa do mal-estar que sentia. "Compaixão? É, gata, sua compaixão absurda e todas essas besteiras de vamos ganhar essa partida, Sr. Ramos", alfinetou ele mal-humorado. Daniela quis lhe dar uns tapas. Como podia ser tão imbecil? Mas, em vez disso, ela começou a contar. Quando chegou ao 14, não aguentou mais e decidiu agir. "Vamos, hoje você vai me acompanhar. Quero te mostrar uma coisa." Daniela começou a empurrar a cadeira de rodas e ele, virando-se, protestou: "Fique calado e espere", ordenou ela enquanto saíam da sala de reabilitação. Sem dizer mais nada, ela o conduziu até o elevador e, uma vez lá dentro, apertou o botão do 6º andar. Rubem girava a cabeça, deixando clara sua irritação, mas ela evitava o contato visual. Quando as portas se abriram diante deles, apareceu o técnico Norton. "Técnico?" surpreendeu-se Rubem. "O que o senhor está fazendo aqui?" O homem respondeu, depois de cruzar um olhar com Daniela e limpar a garganta: "Vim visitar um parente. E você, como está hoje?" "Com dor, mas bem", respondeu o jogador. "Se não se importa, técnico, estamos com pressa", interrompeu Daniela. Norton entrou no elevador sem dizer uma palavra e, quando as portas se fecharam, Rubem a confrontou: "Você poderia ter sido mais amável, afinal de contas, ele é meu chefe." Sem responder, Daniela começou a empurrar novamente a cadeira por um corredor até chegar a uma porta. Ela abriu e, no mesmo instante, várias crianças de 6 aos 12 anos avistaram, fascinadas, o jogador. Assim que o reconheceram, elas correram até ele. Rubem ficou sem fôlego. "Crianças, veja que surpresa eu trouxe para vocês hoje", anunciou Daniela com alegria, em um tom muito mais doce do que empregava com ele. As crianças se amontoaram em volta de Rubem, aproximando-se com cuidado. Todas, com exceção de uma menina de pele morena de uns 5 ou 6 anos, com a perna enfaixada, que, ao vê-lo, o cumprimentou com a mão. Comovido com aquele gesto, Rubem retribuiu o aceno e a pequena sorriu e se jogou nos braços de Daniela. O rosto do jogador se alterou em um segundo e assumiu uma expressão doce. Aquelas crianças inocentes que o olhavam com olhos muito abertos estavam doentes, mas sorriam. Isso tocou fundo em seu coração e ele respondeu a todas as perguntas sobre futebol com um sorriso nos lábios, sem deixar de perceber a fisioterapeuta dando beijinhos na cabeça da menina morena. 20 minutos depois, um médico entrou e fez sinal para Daniela, que saiu da sala para conversar com ele. Rubem seguiu com os olhos e, de repente, percebeu que alguém agarrava sua mão para cumprimentá-lo. Quando voltou a olhar, viu que se tratava da menina morena. "E você, como se chama?" "Suhaila." "Que nome bonito", sorriu Rubem. A pequena o presenteou com outro sorriso impressionante e sussurrou com carinho: "Eu sei, meu nome é muito bonito. A Dani também me disse." Conversaram durante alguns instantes. Rubem sorria muito ao perceber como ela era espirituosa,
Uma graça de menina. Seus olhos escuros e a forma como apertava a mão dele fizeram o jogador sentir algo diferente, especial. Ele não sabia explicar porquê, mas a menina e seu olhar tocavam o coração dele. Uma hora depois, antes de sair da ala da pediatria, ele prometeu voltar, outro dia com camisas e presentes do Inter de Milão. As crianças, encantadas, aplaudiram-no, contentes. Rubem notou mais uma vez que, antes de sair, Daniela beijava a pequena Suhaila e prometia voltar mais tarde. Depois, ela empurrou a cadeira do jogador até o elevador. Que crianças mais fofas, comentou Rubem. Sempre gostei de crianças. Espero ter uma família linda e numerosa algum dia. Séria, ela não falou nada. Percebendo Daniela ausente, ele também ficou quieto. Quando chegaram ao quarto, ela ficou de frente para ele e sussurrou, aproximando o rosto. Eu tenho compaixão por essas crianças, não por você. Queria poder dizer a eles essa bobagem de vamos ganhar essa partida. Elas não têm as possibilidades que você tem de seguir em frente e continuar vivendo. Para começo de conversa, a maioria das doenças que elas têm é incurável e não são príncipes especiais como você é para sua mamãe. Diferente deles, você só precisa se recuperar de algo circunstancial e logo vai poder se esquecer do que aconteceu. Eles nunca vão poder esquecer aquilo que têm, porque no dia em que esquecerem, será porque sem completar, ela se virou e saiu dali, deixando o jogador sem saber o que dizer em resposta à realidade terrível que ela lhe havia mostrado. No dia seguinte, Rubem voltou ao andar da pediatria carregado de presentes, camisas e produtos licenciados do Inter. As crianças o receberam com sorrisos e abraços na maior algazarra. Não era todo dia que tinha um jogador de futebol famoso tão perto. Curioso e um pouco inquieto, viu que a pequena Suhaila não estava e perguntou por ela a uma enfermeira, que informou que a menina tinha recebido alta naquela manhã. Com a certeza de que Suhaila estava melhor, Rubem ficou mais tranquilo e alegre. Nesse dia, não viu Daniela e quase agradeceu. As palavras duras que ela lhe havia dito no dia anterior tinham feito com que se sentisse como um autêntico imbecil egocêntrico, e isso ainda lhe pesava no coração. No dia seguinte, quando se viram, nenhum dos dois voltou a mencionar aquele episódio. Era melhor esquecer. Dia após dia, o trabalho em equipe continuava. Nada havia mudado, exceto que agora ela o chamava pelo nome. Daniela o esperava a cada manhã com um grande sorriso e ele reclamava. Seu humor era volúvel, oscilava rapidamente entre a amabilidade e a autêntica tirania. Entediava-se com os exercícios, mas se esforçava para fazer tudo o que ela pedia. Queria se recuperar 100%. Numa das manhãs, ela não apareceu na sala de fisioterapia. Ele estranhou. Foi atendido por outro profissional e mordeu a língua para não perguntar pelo pé no saco. Entretanto, ao terminar a sessão, enquanto esperava o elevador, Rubem se surpreendeu ao ver Daniela no fim do corredor, sentada com o técnico Norton. O que aqueles dois estavam fazendo? Estavam falando dele? Observou-os por vários minutos sem que eles o vissem. Pareciam distraídos numa conversa íntima e, pela expressão no rosto dela,